Eu vou seguir aqui a ordem dos pedidos de palavra, né? Então, Jéssica, fica à vontade aí para você falar. Olá, boa tarde a todos. Eu gostei bastante de ver as duas aulas, foi bem legal. E sobre a aula da Elga, eu gostei muito porque assim eu já conhecia muitos daqueles que vocês passaram e aquilo eu acho que eu sou fruto do que eu já vivi. Porque o Nerdologia, ele é do Jovem Nerd, e o Jovem Nerd foi o que trouxe podcast. Eu trabalhava escutando muito e eles sempre fizeram divulgação científica, sempre falaram de assuntos do mundo que ficava ali com o pessoal mais voltado para a área das ciências, mas o pessoal mais nerd mesmo, e eu sempre gostei disso, assim, então hoje tem bastante gente surgindo mesmo. Eu mesma, eu tenho um projeto chamado Pão não Emagrece, que eu tenho desde 2016, porque na verdade eu curso nutrição, eu sou estudante de nutrição da Unifesp, e eu mantenho esse projeto desde 2016 porque eu comecei a testar em mim mesma as coisas que eu fui lendo, as coisas que eu fui descobrindo, e eu acabei perdendo peso, recuperei minha saúde, e agora, em 2021, eu entrei na universidade. E aí a minha dúvida fica sempre nessa questão, assim, hoje eu tenho Instagram, eu tenho um canal no YouTube e eu também tenho um blog. E o que é mais ativo para mim é o Instagram, porque é fácil de postar, né? É só você fazer um postzinho, você já manda, já compartilha. E eu gostaria de saber se mais para frente a gente vai ver como que divulga isso direitinho, porque tem vezes que eu vejo muito estudo e eu falo, nossa, eu posso pegar esse estudo e traduzir ele com uma linguagem mais simples para a pessoa que está me vendo. Então, de repente, sai ali, que nem a gente tem uma aula de sexta-feira hoje, né, que é a nutrição e preparo dos alimentos, e por um acaso eu achei um estudo sobre a fonte lipídica que a gente estava olhando, que relacionava, era um estudo de coorte, que relacionava dois grandes estudos que eles verificaram que a presença de determinados ácidos graxos estariam associados a uma menor incidência de diabetes. Então, por exemplo, achei isso muito interessante. Eu sei que não é um ensaio clínico randomizado, não é verdade, aquilo precisa ser testado, mas eu queria saber se eu posso estar divulgando isso, como que eu poderia estar divulgando isso sem distorcer aquilo e a pessoa que está ali na frente vendo o post, de repente chegar e falar assim, ah, então tudo bem, agora eu vou consumir mais laticínios porque tá dizendo no post que tem que comer mais laticínios. E não, eu quero que ela pense. Então eu gostaria de entender como é que eu posso estar fazendo isso sem trazer prejuízos. A primeira coisa é você sempre manter a fonte, né? Que você tá. Primeira coisa de tudo, fonte. Porque é a fonte que vai te dar credibilidade. Por que, por exemplo, o Átila ele tem hoje. Tudo bem que a Covid alçou ele, porque antes ele era só do Nerdologia e agora ele está com uma ascensão muito maior. Mas se a gente for olhar tudo que ele faz, ele sempre coloca a fonte, né? E a gente tem, eu não citei para não ficar muito grande, mas a gente tem, por exemplo, alguns Instagrams muito interessantes, alguns perfis que você vai ver, por exemplo, tem uma professora, ai, agora eu vou esquecer o nome, é Vanessa, ela é da Mutagênese. Ela tem um canal que fala sobre nutrição, fala sobre o trabalho dela na ciência um pouco e também sobre qualidade de vida. E aí ali ela mostra alguns artigos, mas ao mesmo tempo ela faz um mix, ela também mostra o dia a dia dela. Então, às vezes, ó, eu tô indo para a universidade agora, ó, tá acontecendo isso, um congresso acontece assim, assim, ou dentro, preparo do alimento, e aí fala um pouco sobre o preparo. Então, tem várias formas de abordar, que aí você vai escolher qual que é a mais fácil, qual que você gosta mais, mas você sempre tem que manter a fonte. Você tem que deixar bem claro que é uma informação que você não criou, que não nasceu da sua cabeça, que veio de algum lugar. Então, Ah, sempre. então perfeito, porque isso eu já faço também. Tá. Sim? Então eu disse que perfeito, que isso eu já mantenho lá. Tudo que eu coloco, eu escrevo, eu sempre deixo as referências no final, tudo bem bonitinho, direcionado com os links, tudo bem arrumadinho, assim, organizado. Isso é até importante para evitar que você seja processado até, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado também quando você está... não é um veículo de informação, é uma rede social, mas acho que a tendência hoje, como está se crescendo as redes sociais, elas estão acabando ocupando certos espaços que antigamente eram únicos e exclusivos dos veículos de comunicação, e você emitindo uma informação, você passando uma informação, você acaba sendo responsável por ela, né?
E é uma forma de você se defender, é você sempre colocar, quando você não é o especialista, né, quando você não é o cientista, digamos, que está fazendo aquela pesquisa, né, você está embasado nos dados que você coletou, enfim, nos procedimentos científicos que você está utilizando, você colocar claramente quem fez aquilo lá, tá? E sempre remetendo para esse cientista que formulou aquela afirmação, né? E aí você fica segura também de problemas, porque às vezes, né, as redes sociais, elas são muito boas, mas tem um problema, né, que quem trabalha, quem coloca conteúdo, tem que estar sempre atento, né? Que as pessoas, ao consumirem, às vezes consomem de uma forma muito instantânea e não com muita concentração. Então, às vezes, a possibilidade de entendimento do que está sendo colocado, às vezes corre o risco de ter uma interpretação errônea ou falha. Então, ao colocar, dependendo da questão que vai ser colocada nas redes sociais, né, a pessoa que está produzindo esse conteúdo tem que ter esse cuidado de deixar muito claro para o receptor, para a receptora, essa informação que está recebendo, e sempre esse cuidado em quem é que formulou aquela afirmação. Não? Entendi, muito obrigada. A Vanessa Capriles tem uma pergunta. Por favor, Vanessa. Olá, boa noite a todos. Era mais uma colocação também, de novo, agradecer vocês pela oportunidade desse curso. Desculpa o ruído de fundo aqui, tá? Meus filhos estão exatamente do meu lado. Não tem problema. Depois de passar o dia todo, assim, aula, reunião, enfim, né? Eu sou professora do curso de nutrição, tá? Do campus da Baixada Santista, e também sou orientadora em 2 programas de pós-graduação da Baixada Santista e outro do campus São Paulo, né? Acho que a pandemia mexeu muito conosco, né? A nossa forma de trabalhar, conhecer outras ferramentas, então isso também a gente teve que se adaptar muito para as nossas aulas, né? E, ao mesmo tempo, o uso das ferramentas digitais, elas também nos ajudaram muito, né? A gente trabalha bastante com a monitoria, junto com alunos de graduação, e nessa fase da pandemia foi essencial a gente utilizar as redes sociais como uma extensão da nossa sala de aula. Então, tentando fazer um pouco dessa comunicação do que a gente via na aula, né? Com um lembrete, uma coisa, né? Focando num ponto essencial que foi abordado pelo dia em aula. E a gente percebeu que isso atraiu muitas pessoas para além da universidade. Estudantes de outras áreas, de outros cursos de nutrição no país e outras pessoas também, né? E também queria colocar isso para vocês, né? Que é muito interessante o poder que tem as mídias sociais. Eu era uma pessoa da época das pedras, tá, gente? Eu não tinha nenhuma mídia social, atenção. Então, eu acabei entrando por conta da necessidade mesmo, para ser mais um facilitador para o ensino. E, em função disso, também a gente começou a escrever uma série de projetos de extensão para melhorar essa nossa comunicação com a sociedade. E, entre esses projetos, tem uma ênfase na divulgação científica das pesquisas que acontecem na área de nutrição na universidade. Então, a gente vai começar, já está aprovado esse projeto pela PROEC, a gente começa esses eventos temáticos no ano que vem, mas com esse desafio, para a gente passar as nossas pesquisas, os nossos protocolos, esses detalhes, numa linguagem acessível para a população. A nossa intenção é essa mesmo, fazer numa linguagem que seja realmente acessível, que a gente possa atrair novos jovens para a nossa universidade. Então, eu achei bárbara essa oferta de vocês, até para a gente conhecer as ferramentas, né? E achei muito bacana a pergunta que a Jéssica fez, as respostas, né, que vocês colocaram. E para a gente da área da saúde, eu falo em especial da área da nutrição, a gente tem que tomar muito cuidado com essas postagens, divulgações de informação, porque também pode ser compreendido como um exercício ilegal da profissão. A forma como você trabalha isso, se der a entender que você está fazendo uma prescrição dietética, a mesma coisa deve acontecer com o médico, com outras profissões, então a gente fica bem nesse limite, ter esse cuidado mesmo, para evitar, né, qualquer problema nesse sentido. Então, eu também queria só colocar essa questão ética e essas delicadezas que estão envolvidas nessa forma da gente divulgar o conhecimento, seja ele qual for. Obrigada pela oportunidade de novo.
E é só um comentário, que eu acho que a colocação da Vanessa é muito oportuna, porque dependendo assumindo os assuntos de saúde, tá? Você tem que ter um cuidado imenso no que vai divulgar, e além disso, do exercício legal da profissão. Tá? Jornalismo ou informação, hoje, não, qualquer um né? Não tem mais a exigência do diploma, tal, então isso tem uma certa destrava, não tem trava nenhuma, então você pode divulgar o que você quiser, tudo bem. Agora, há certos procedimentos que acho que são fundamentais, isso de qual é o profissional que afirmou, segundo fulano de tal. Você não pode dizer, vocês devem fazer isso, tal. Tome muito cuidado com isso, porque quem pode... A Vanessa, se ela é nutricionista, na relação do que fala a respeito de nutrição, ela pode fazer, porque ela é uma profissional da área. Ela tem o conselho regional dela, ela está registrada no conselho regional, então ela pode afirmar uma série de coisas na área da nutrição, porque é da profissão dela. Agora, qualquer outra pessoa, eu, por exemplo, mesmo como profissional jornalista, eu não posso fazer isso. Eu teria que dizer, segundo Vanessa Capriles, nutricionista, você deve Segundo Vanessa, não eu. Esse é um cuidado que sempre deve ter ao se divulgar a ciência, né? Quando você não é o cientista, quando você não é o profissional dessa área que você está atuando, ou divulgando, melhor dizendo. Esse é um ponto, quando a Jéssica estava fazendo a pergunta dela, um ponto que também me chamou muita atenção, porque eu acho que ele não é só comum à área da nutrição, à área da saúde, né? Eu acho que a gente vem vivendo, né, uma proliferação de comentaristas em detrimento, né, de outras atividades jornalísticas que têm como foco trazer informação, né, dados. Então, eu acho que dentro da divulgação científica, isso pode ser um ponto também a ser discutido, né? De nós procurarmos trazer dados, trazer ao conhecimento da sociedade, o que tem sido feito nos centros de pesquisa, tal como a professora Vanessa falou, fazendo, né, o uso de uma linguagem acessível, dentro do conhecimento de quem é o seu público-alvo, né, realizando a transposição didática necessária para que isso surta efeito, sua mensagem seja compreendida. E aí, de certa forma, esperar que a própria sociedade, né, ela tenha a sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Elas não precisam ser, né, conduzidas de certas formas como às vezes a gente acaba vendo, né? Enfim, essa é uma linha, né? Podem existir outras também, de fato existem outras, né? Mas pelo menos é uma linha que eu me sinto muito mais confortável em fazer isso, fazer dessa forma, tá? Do que acabar caracterizando prescrições, recomendações, o que eu acho que é muito delicado, sobretudo na área de vocês, né? É interessante, porque o que a Vanessa falou é que eu me lembrei daquela... Ai, meu Deus do céu. Mayra Card. Acho que é esse o nome dela. Que é uma blogueira que passava meio que protocolos para você emagrecer. Ela ficou conhecida por ser a pessoa que emagreceu a Anitta. E aí o Conselho Federal de Nutrição caiu matando em cima dela, né? E aí ela foi fazer um curso nos Estados Unidos, que não é nutrição, mas é algo relacionado a isso, para ter, né, o know-how, digamos assim, para poder começar a dar esses cursos e vender a informação que ela está trazendo, né? Que é um problema, que eu acompanho alguns médicos e eu fico vendo muito isso, assim, eles batendo sempre na tecla que informação a gente encontra em qualquer lugar. Agora, uma informação de qualidade, a gente precisa procurar quem faz aquela informação. Tudo bem, a gente tem os divulgadores, tudo bem, só que pelo divulgador a gente passa um filtro, né? Então, muitos falam que a gente tem que buscar mais quem está em loco, quem está fazendo aquele tipo de trabalho, que normalmente não são tão comunicativos quanto os outros, né?
Porque normalmente quem está na academia não tem um curso de como que eu vou chegar e vou fazer um vídeo legal, vou ser descolado. Eu vejo isso porque eu acompanho há muitos anos o canal do Ponto Ciência, e o Alfredo é um professor de química fantástico, mas ele é muito vergonhoso. Os vídeos dele são maravilhosos, mas ele é engessado. E aí ele arrumou um aluno que na época, agora acho que já está até no doutorado já, na época na graduação, que era todo descolado. Então teve uma época que os vídeos dele ficaram muito melhores. Eu falei, gente, olha para você ver o que é ter uma pessoa que consegue trazer não só a informação, mas ter uma linguagem ali, transmitir com o corpo, de forma que o público aceite mais facilmente. Lembrando que assim, ele faz vídeo para adolescente, né? Então ele colocou um rapaz que é mais ou menos da mesma idade, que tem os trejeitos dos estudantes, para poder falar um conteúdo de ciência. E o rapaz falava com propriedade. Ele sabia o que estava falando ali e também colocava as fontes. É bem interessante essa evolução. Tem outra coisa que eu fiquei pensando aqui, Jéssica, você mencionou que você já tem uma atuação em redes sociais. Se você sentir à vontade, acho que seria legal você divulgar aqui no chat os links do seu YouTube, Instagram, para que a gente possa seguir, ver o material que você está produzindo, eventualmente até no decorrer do curso, conversar novamente sobre isso. Aí posso sim, eu vou colocar aqui no chat para você então, mas chama Pão Não Emagrece, porque na época que eu criei, eu vim de uma tradição de uma nutrição que falava que eu tinha que comer determinado alimento para emagrecer, e ele sempre tinha o pão, sempre. E toda vez que eu fazia isso, eu não dava certo, entendeu? Não dava. E aí eu acabei, como eu falei, eu pesquiso sobre nutrição sozinha desde 2016. Então eu li alguns livros, eu já sei entrar no PubMed, já sei entrar no Cielo, já sei fazer pesquisa, eu sei o que é um ensaio clínico randomizado, eu sei o que é um estudo de coorte. Então, porque eu fui atrás sozinha. E aí eu fui construindo isso no meu blog, nas minhas redes sociais, de modo geral. E aí chegou em 2021, eu falei, agora vou fazer faculdade. E aí eu fui indo, mas assim, o meu intuito foi sempre trazer informação mais acessível para as pessoas, justamente porque eu achava a linguagem acadêmica muito dura. Então, às vezes você vai até num profissional da área da saúde, e quantas vezes, eu vou dar um exemplo pessoal da minha avó tá com diabetes. E ela foi no médico, o médico orientou ela que se ela não cuidasse do pé dela, ela teria necrose. Ela virou para mim, ela falou, o que é uma necrose? Ela falou, que bom, ela vai, tem orientação. E ela não sabe nem o que é necrose. Se ela não sabe o que é necrose, como é que ela vai saber que ela tem que cuidar disso? Então, não sei se... Essa já é a minha segunda graduação, né? Eu sou formada inicialmente em design gráfico. E então eu sempre tive a comunicação muito forte, por conta da minha primeira formação. Então, para mim, lidar com isso é muito tranquilo, fazer material para isso é muito tranquilo, e então eu quis trazer realmente essa linguagem que eu tive que aprender, né? O que é, que era até aquelas siglas, né? DRC, doença renal crônica, essas siglas assim, né? Hipertensão, tudo. E trazer isso de uma forma que as pessoas conseguissem, então tá, então quando eu vou no médico ele fala isso, então significa isso, entendi. Então realmente o que a gente está discutindo aqui, o que está acontecendo hoje, eu já vinha fazendo, porque eu achava que isso não pode ficar só ali no mundo acadêmico ou no pedestal onde os médicos estão. Isso precisa vir para a população ter autonomia, para que o paciente tenha autonomia da escolha. Então eu vou colocar aqui para vocês sim, e eu já passo. Obrigada pela oportunidade, viu? Lembrando, gente, que a gente não pode esquecer nunca que é a população que banca os nossos projetos dentro da academia. Então, esse nosso movimento em divulgar o que nós fazemos é mostrar para a população que nós fazemos o quão é importante, e isso, né, como sociedade em geral, para que ela nos apoie. Para que ela, quando acontece, como aconteceu uma redução de gasto de verba para a ciência, a população vá às ruas e briga e fala, não, é importante que a gente tenha isso e isso vocês vão ter que mudar e vão ter que fazer. Então, também, né, tem os dois lados, né? Então, esse movimento de sair da academia, e aí a gente vê muito em criação de rádios, a USP, então, ela tem, assim, um pool de divulgação gigantesco, né? Ela ataca para tudo quanto é lado. É justamente para nessa tentativa de divulgar o máximo possível para a população conhecer o que é feito, né, nas universidades, conhecer também sobre a ciência em geral e também oferecer o apoio quando a gente precisar.
né? Vanessa? Eu concordo completamente contigo, né? A gente precisa dar maior visibilidade ao que a universidade faz e a importância, né? Então, eu comentei do nosso caso aqui, né, com essa questão da divulgação científica, do projeto. Depois que veio essa ideia, eu mergulhei assim fundo nessas propostas, e eu estou me sentindo realizada só da gente começar. Segunda-feira, agora, a gente tem um evento do programa de pós-graduação, celebrando 30 anos, e que a gente vai cada vez mais tentar se esforçar nessa aproximação com a sociedade, né? A Jéssica, por exemplo, ela é minha aluna da nutrição, ela participa comigo, junto de outros estudantes que estão aqui, de uma outra ação nossa, que é um observatório de rotulagem de alimentos, né? E a gente tem a ideia de fazer projetos de extensão também, visando essa questão, né, da educação, para que as pessoas entendam os rótulos dos alimentos. Então, a gente vai ter ações assim, e a gente está planejando, eu e minha outra colega, né, a Veridiana, e na curricularização da extensão, juntos a gente fazer algumas ações de divulgação desse conhecimento para escolares, para adolescentes, para crianças. Então, também a gente buscar assim, como trabalhar essa linguagem, né, para que todos os nossos estudantes do curso tenham essa oportunidade, né? Fora isso, Elga, voltando ao que você estava falando da visibilidade da universidade, que o nosso campus de Santos, ele existe desde 2006, e eu moro em Santos agora já tem 5 anos, e eu fico muito triste quando eu encontro as pessoas, elas não sabem que tem a Unifesp aqui em Santos, sabe? Então, a gente realmente precisa divulgar o que a gente faz, e aqui é um campus que tem muito projeto de extensão, que recebe muita população, né, mas tem muita gente que ainda não conhece, porque realmente falta isso, a gente chegar na sociedade, a gente mostrar o que faz, a nossa importância, trazer junto, né? Então, todo esse esforço é muito bem-vindo. É verdade, Vanessa. Inclusive, é parte do papel social do professor e do cientista, né? Acho que o papel social. Você não pode só fazer a sua ciência, você tem que divulgar também o que você faz, né? Essa produção desse conhecimento tem que ser coletiva, né? Tem que voltar para a sociedade. Não dá para ficar somente entre os muros da universidade. Então, eu acho que é fundamental isso. A Salva defende a universidade, mas é uma obrigação. Eu vejo como uma obrigação de todos os profissionais e as profissionais da ciência de divulgar aquilo que estão fazendo. Acho que a sociedade tem que ter o conhecimento e aproveitar aquilo que interessa a ela, né? Mas tem que ter esse movimento da academia em divulgar. E mais, né? Acho que por isso que está o nosso curso de divulgação científica, né? Em uma linguagem que chegue até essa população, né? Você falar em necrose, nevralgia e por aí vai, né? Pletora, não vai atingir ninguém, né? Não vai atingir ninguém. Você tem que traduzir isso de uma forma que as pessoas entendam, né? E acho que esse é o papel da academia também. Mais perguntas relacionadas às aulas da professora El, do professor Franklin? Algum ponto que vocês gostariam de aprofundar ou esclarecer? Pode falar, Felipe. Boa noite, deixa eu abrir minha câmera aqui. Hoje eu estava em umas reuniões aqui, também não estava com a minha internet muito boa. Vamos ver se caiu ou fecho. Peraí. Boa noite para vocês, tudo bem? Eu também sou professor na Unifesp, eu sou ligado ao curso de Tecnologia Oftálmica no Campus São Paulo, e eu, na verdade, também quero endossar muito do que a Vanessa falou, porque esse curso, nesse momento, é muito oportuno por uma série de razões. As aulas foram muito boas, eu achei, né, do Franklin, da Elga, né, desde a explicação, né, porque o que a gente faz na universidade é só a comunicação científica, né, Franklin? E a gente precisa divulgar mais, né? E como fazer isso de uma forma, né, vamos dizer, segura, a gente não tem essas aulas, né? As coisas estão muito dinâmicas, né? Então, né, eu acho que cursos assim só vão trazer, né, estímulos, não só para nós, né, para os alunos aqui envolvidos, para os pós-graduandos. Eu também sou, na verdade, né, nesse grupo aqui, entendo, né, que existem, né, eu vi a fala aí da Jéssica, né, que tem blog, tem tudo isso, eu também sou totalmente alheio a essas coisas. Mas cada vez mais os nossos alunos
têm citado isso, alunos de monitoria, de fazer divulgação, de mostrar como fazer de uma forma segura, de uma forma tranquila, né? Que você não esteja, né? Hoje é tão falado, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, como fazer isso de uma forma segura, né? Então, acho que, na verdade, a minha fala aqui é mais mesmo para agradecer. Estou muito interessado no curso, principalmente mais à frente, quando fala, né, da produção dos conteúdos textuais, com esse viés de divulgação científica, né? Porque às vezes a gente, né, está no nosso âmbito só universidade e precisamos melhorar mais esses aspectos, sim, de levar para a comunidade não só o conhecimento científico, mas até mesmo, a Vanessa falou, as pessoas em Santos não sabem da existência do campus na Baixada. Na Unifesp, no Campus São Paulo, eu digo mesmo, tem gente que não sabe as características de alguns cursos de graduação. Por quê? Porque é pouco difundido para a população, né? Então, acho que a gente está num momento, né, decisivo, né? E claro que esse curso também entrando, né, nesse momento pandêmico, todos esses aspectos, né, obscurantistas, né, do que é divulgado, de que tem atrapalhado muito aí no entendimento de uma série de coisas. Não vamos entrar aqui na discussão, né, disso, mas eu acho que é muito salutar um curso desse no atual momento, com vocês especialistas aí. Eu estou muito interessado em seguir aqui e acompanhar com vocês aí e aproveitar ao máximo. Acredito que vai ter frutos, né? E assim vai crescer mais esse momento, como a USP, né? Como vocês disseram, né? A USP, talvez, né, por ser uma universidade já mais ampla em outras áreas, a Unifesp ainda começa só na saúde, hoje que ela, né, tem se dimensionado mais nas outras áreas humanas, né, que abarcam aí jornalismo, comunicação, e assim vai, né? Mas parabéns. As aulas foram ótimas, eu gostei bastante dos esclarecimentos, aulas bem objetivas, com foco bem direto para o assunto. Achei que isso é muito bom. Parabéns. Muito obrigado, Felipe. Eu concordo com vocês, é papel da universidade fazer divulgação científica, isso tem que ser mais explorado. Essa iniciativa é uma tentativa disso também dentro da Unifesp, nós encontrarmos outros atores da divulgação científica na universidade, outros interessados. A gente cria uma massa crítica para poder fazer isso. Mas eu gostaria de trazer para vocês também uma informação. Eu estou mandando aqui. Desligou o áudio, André. Vocês não viram nada que eu falei? A parte final só. Na hora que você falou que ia mostrar... Só a parte final. Eu devo ter tocado aqui sem querer, que eu fui mudar a aba. Então, um trabalho que foi publicado ano passado, eu estou colocando aqui o título e vou colocar aqui a revista, tá? Que apresenta dados muito interessantes. Foi feita uma análise de eventos de divulgação científica realizado em vários países por pesquisadores, tá? Os países analisados foram Brasil, Itália, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Japão. Sabe que lugar ficou o Brasil? O que vocês chutariam dizer? O último. Ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar? Os pesquisadores brasileiros, de acordo com essa pesquisa, são os mais ativos em fazer divulgação científica dentre os países investigados. A questão é que você vai para os Estados Unidos, por exemplo, e o que você encontra? Você encontra uma mídia muito favorável à divulgação dessa palavra, né? Para a apresentação dos resultados de pesquisa, para uma discussão sobre ciência, né? Então, é como se no Brasil nós fôssemos os guerreiros que, apesar de não termos espaço, não temos mídia, não temos uma estrutura, né? Nós estamos fazendo o nosso papel. Mas em outros lugares, vocês podem contar com uma estrutura por trás do pesquisador para multiplicar essas informações dentro da sociedade. Isso tem acontecido muito. Então, por exemplo,
Seria muito bom que nós tivéssemos espaços em alguns canais de televisão, já famosos, né? Rádios, a mídia impressa, né? E tem algum espaço, sem dúvida, mas que isso fosse ampliado. Aí sim você poderia dar voz àquelas pessoas que estão tentando fazer esse trabalho e que acabam, muitas vezes, fazendo a despeito de todas as dificuldades. Vamos lembrar que as funções dos docentes dentro da universidade, pesquisa, extensão, né, e a docência, né, mas a gente também não pode esquecer que a gente faz a gestão dentro da universidade, que nos toma muito tempo. Então, isso é uma informação que poucas pessoas, pelo menos no meu grupo de relacionamentos, conhecem, né? Porque a pergunta é sempre assim, que dia que você dá aula? Falou, olha, na graduação eu dou aula às quartas-feiras e na pós-graduação normalmente às quintas-feiras. Puxa, então você só trabalha 2 dias na semana? Ah, quem dera, né? Então, assim, a gente faz muita pesquisa, a gente faz extensão, a gente dá nossas aulas e a gente faz a gestão. Então, a gente está envolvido com diversas reuniões que duram, às vezes, a manhã inteira ou uma tarde inteira para discutir as questões da universidade. Isso é o papel do docente, poucas pessoas conhecem. E no meio de tudo isso, que faz com que nós trabalhemos seguramente muito mais do que 40 horas por semana, que é o que nós somos contratados, a gente trabalha à noite, a gente trabalha de final de semana, a gente tira férias e trabalha. Isso é a praxe, tá? Quando a gente está respondendo, orientando por WhatsApp, por e-mail, a gente está trabalhando, às vezes isso acontece numa segunda-feira, 9 horas da noite, 10 horas da noite, que às vezes é o horário que o orientando tem tempo livre para fazer isso, né? Então, no meio de tudo isso, a gente ainda encontra tempo para fazer divulgação científica. Muitos de nós fazemos. Tá? E sem, muitas vezes, contar com uma estrutura que nos dê um grande apoio. Certo? Então, é diferente você ter, por exemplo, nos Estados Unidos, uma sociedade como a National Geographic, que abre espaço para divulgar a ciência com uma revista já secular lá dentro. Né? Então, quais são os espaços na mídia que a gente contém hoje? Quais são as revistas? Né? Na aula do professor Frank, ele apresenta algumas. É suficiente? Isso nos dá o espaço suficiente? Né? Na grande mídia? Então, fica essa pergunta aqui para que a gente possa discutir. Por favor, Jéssica. Vou aproveitar isso para falar uma coisa que eu nunca gostei, que é, por exemplo, assim, um veículo de grande mídia que se tem é domingo chamado Fantástico. Fantástico sempre traz uma reportagem de algum assunto que de repente está na mídia. Só que sempre quando eles trazem essa reportagem, você assiste, você fica, meu Deus do céu, que é isso que eles estão falando? Isso que eles estão falando tá esquisito, isso daqui já vi um artigo que fala que não. Então, e é impressionante que eles trazem essa informação, por exemplo, eu vi isso na minha família, de repente eles falam assim, olha, agora o colesterol do ovo faz mal. No dia seguinte, minha mãe fala, vou jogar todos os ovos no lixo. Aí passa uma semana, agora o colesterol do ovo faz bem. Ah, então vou comprar tudo de novo. Então isso é um inferno, porque também é o único veículo que tem, pelo que parece, porque eu não vejo isso em SBT, eu não vejo isso na Record, que são grandes emissoras, e a gente tem a Esquecida, e eu nem sei se ainda tem, na verdade, que é o canal Cultura, que acho que, se eu não me engano, é da rede pública, eu não tenho muita certeza. E ele, pelo menos na minha infância, foi muito presente, tinha vários conteúdos interessantes sobre ciência, e hoje eu já nem sei mais o que aconteceu com ele. E eu fico pensando muito também em quem que é esse público-alvo que a gente quer passar informação. Porque ele é o pessoal mais idoso, ele é o pessoal, ele é na faixa dos adultos, eles são crianças e adolescentes, porque eu sinceramente não vejo mais criança e adolescente vendo TV. Eu mesmo não assisto TV, mas eu fico o dia inteiro na internet, mas não assisto TV. Então, talvez seja muito interessante esse movimento acontecendo, porque a internet ela é um espaço muito democrático, né? Então você pode, qualquer pessoa, como vocês viram, abre um YouTube, abre uma conta, abre um Instagram e começa a fazer divulgação. E a única coisa que eu acho um pouco ruim disso é que hoje a gente está inundado de informação, mas não conhecimento, porque falta essa questão do senso crítico, de filtrar as informações, o que é importante, o que não é. Assim como também já acontecia no passado com o programa do Fantástico, quando acontecia esse caso, por exemplo, que eu falei para vocês do ovo. Uma hora ele faz bem, outra hora ele faz mal. Então,
a coisa que eu acho muito importante, fundamental, é como é que também, além de trazer informação, você gera um senso crítico na população, para saber filtrar o que é bom e o que não é. Isso é uma coisa que eu não sei, assim, como fazer. E é isso que eu queria deixar de colocação. Jéssica, você está falando informações de maneira geral que tem um fundo científico ou as famosas fake news? Eu acho que um pouco de tudo. Fake news, Falsa. informações, tudo que vai vindo, assim, sabe? Por exemplo, de repente tá a pessoa no WhatsApp e aí manda aquele negócio, aconteceu isso, isso e isso, e agora a Terra é plana. Pronto, um exemplo. Sim. E aí pode ser isso, mas também pode ser a reportagem do Fantástico, que fala assim, olha, saiu um estudo da Universidade de Harvard falando que o ovo agora ele aumenta o colesterol. E aí eles só falam isso, ponto, acabou. Só que ninguém abriu estudo para ver a metodologia, ninguém viu os resultados. Aí é a questão da superficialidade, né? Isso. Esse é um dos problemas que existe na mídia de maneira geral, né? Às vezes o jornalista, infelizmente, trata a coisa de uma forma muito superficial. De ovo faz mal uma época, depois fazer bem, são pesquisas, né? Então, como você disse, se a gente for ver a metodologia, talvez realmente eles estão, dependendo do assunto que for tratado, novos estudos apontam para novos caminhos, né? A ciência é feita dessa forma, né? Se a gente for estudar a evolução da ciência, desde o início do século passado para agora, há uma série de práticas que poderiam ser comuns e que eram aceitas 100 anos atrás, 100 e tantos anos atrás, hoje não são mais. Por quê? Porque tem outros estudos que estão mais avançados e está comprovado que deve se seguir outros caminhos, né? Agora, o problema está na questão da mídia em si, que trata de forma superficial, né? Acho que esse é um problema. Acho que a Ana Cleide quer falar, depois eu até podia começar a conversar um pouquinho sobre a questão das fake news e a ciência, que eu acho que é importante divulgar. Mas vamos ver a Ana Cleide falar antes. Bem, boa noite, tudo bem? Boa noite. Não pude vir na primeira aula, mas estou aqui acompanhando algumas coisas aí que a Jéssica falou, né? E aí, tomando por base o que ela trouxe como exemplo do Fantástico, né? Eu acho que no próprio Fantástico ali, aí eu estou pensando numa questão geral de uma pessoa que vai assistir todo aquele programa e que no próprio programa tem um outro gênero que responde isso, no caso das fake news, porque a gente sabe que tem pessoas que ainda não acreditam que elas existem, né? Não, mas passou na TV, só pode ser verdade, né? O cara é médico, ele disse que ele é médico, ele falou isso, fulano, né? Então tem muita essa construção, mas tem um quadro no Fantástico, eu não assisto muito, não é com frequência, mas de vez em quando eu vou à casa dos meus pais, eles estão assistindo, é um que é um investigativo, alguém que viu uma coisa que aconteceu, mas será que isso é verdade? Aí vão lá ver e não era uma montagem de uma foto, né? Então, esse é um momento, principalmente assim, para as pessoas que estão ao nosso redor, como no caso dos mais velhos, como os meus pais, que às vezes acreditam, olha, se chupar um limão de manhã vai fazer bem para o estômago, não sei o que, algumas coisas assim, né? Olha, se você comer tomar muito suco de vitamina C, você não vai pegar Covid, sabe? Umas coisas assim que a gente ouviu muito, né? Principalmente no começo da pandemia, e que a gente sabe que muitos idosos acreditam de fato que aquilo é verdade, né? Então, assim, você aproveita esse mesmo gancho e você responde, né, para essa pessoa. Pelo menos essa tem sido a estratégia que eu tenho utilizado para os meus que estão ali próximos. Você falou também numa outra questão, né, qual é o público, né? Acho que alguma coisa foi a forma que eu entendi, né? Então, o conteúdo de divulgação que você constrói, ele pode abarcar diferentes públicos, né? Você que vai dizer qual é o público que você quer de fato atingir, né? Eu, quando eu estou preparando conteúdo, né, tenho um projeto aí que eu estou preparando, ainda não está em ação, mas o meu público são os alunos do ensino médio, né? Eu fui professora há muitos anos, pode não parecer, mas eu já sou professora há 27 anos, né? Trabalhei 23 na educação básica e sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém, né? Então, estou falando de Belém do Pará. E, assim, eu penso em trabalhar com esses alunos, que foram meus alunos e que eu conheço muito, né? Então, como é que eu vou atingir esse público? O que foi que eu fiz para pensar esse projeto?
eu fui lá na BNCC, né? Então, quais são as diretrizes da BNCC que o meu aluno do ensino médio tem interesse? Então, e aí eu pensei isso muito aleatoriamente, aí por isso que eu decidi fazer o curso, estou muito feliz de estar fazendo, né? Para saber, para um dia esse projeto de fato, né? Eu espero que para o ano ele saia, né, do papel e comece a agir com essas pessoas que fazem parte ali, né? E aí você falou uma questão muito interessante na internet, mas aqui, por exemplo, no estado do Pará, que tem muitos lugares que a gente viaja de barco, sei lá, 24 horas num barco para chegar numa comunidade, o rádio é a melhor opção para essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que vai depender muito, né? Então, são vários formatos, eu tenho que pensar em atingir a comunidade ribeirinha, né? A comunidade que não tem, que não sabe, que não é multiletrado, tá? Eu sou da área de linguística, sou doutora em linguística pela Unesp Araraquara e faço outro doutorado na USP, né? Em psicologia experimental. Então, assim, você tem que dar a oportunidade para essas pessoas de acordo com o que tem ali daquele público. Então, tem comunidade ribeirinha que não vai ter internet. Tem comunidade que tem energia até 8 da noite, até 18 horas. Então, tudo isso tem que você saber como é que vai chegar nesse público. Mas gostei bastante, estou acompanhando e estou muito feliz de estar aqui com vocês fazendo essa partilha. Obrigado, Ana Cleide. Vanessa? Está desligado, agora ligou. Agora sim, né? Eu abaixei a mãozinha e esqueci do microfone, né? Só para compartilhar com vocês uma coisa que me marca muito, né? Quando eu estava na graduação, eu fiz um estágio de iniciação científica, né? Num grupo de pesquisa na USP. Na época, meu orientador tinha várias linhas de pesquisa e em uma delas eles investigavam os efeitos, o potencial de um alimento que ainda é pouco conhecido no Brasil, que é o amaranto. Que é um grão andino, né? E tinha vários estudos em animais mostrando os efeitos fisiológicos. Então, ele foi chamado por uma grande mídia dessas, tá? E aí apresentou, falou um pouco do que estava observando em modelos animais e tal. E eu fiquei como contato responsável para responder os interessantes, né? A gente recebeu mais de 500 contatos, querendo saber do alimento, como usava na alimentação. A gente desenvolveu algumas preparações e eu tive a paciência de responder todos. Eu passei 5 semanas respondendo a isso, tá? E um dos últimos contatos, eu recebi a foto de um vaso sanitário com fezes. E a pessoa me perguntava assim, olha, eu fiquei consumindo amaranto por todo esse tempo, queria saber se o efeito que vocês viram nos ratos já dá para ver aqui. E mandou a imagem das suas fezes, para ver se eu conseguia ver se ela estava conseguindo excretar os ácidos biliares. E assim diminuir os níveis de colesterol plasmático. Sabe assim, era uma mistura assim de, meu Deus, eu tenho que responder isso. Eu fiquei nesse compromisso comigo mesma, que eu iria responder todos os contatos. Mas o que me marcou era a forma como as pessoas entendiam aquilo que estava sendo comunicado, né? E naquela mesma reportagem, eles mostravam vários alimentos com potencial de ajudar, de contribuir no controle de colesterol, de glicemia. E entre os alimentos, eu falava naquela época do feijão branco, estavam testando uma farinha de feijão branco crua, e estavam mostrando que era para consumir em pequena quantidade. Assim como a Jéssica falou, no dia seguinte eu percebi os mercados se preparando para vender feijão branco, e já tinha gente fazendo farinha de feijão e vendendo, e já avisando que era para consumir. Eles tinham mostrado na reportagem, né, que você comia um prato de macarrão, se junto comesse uma colherzinha de café da farinha de feijão branco, era equivalente a comer uma porção bem reduzida daquele prato. E gente começou a vender a farinha de feijão, recomendando consumir grandes colheradas, né? E isso pode ser tóxico, enfim. Então, aquilo me marcou muito, né? Nessa necessidade de comunicar o conhecimento científico. E aí, na minha graduação, na época eu estava trabalhando com um tipo de gordura, que tinha gordura trans, e foi a época que veio uma legislação sobre esse assunto. E eu fui convidada por muitos veículos de mídia, esses pequenininhos, alguns de universidade e tal, e eu li tudo, gente, eu respondia e tal, né? Mas eu também tive algumas situações em que o que eu falava ficava como crédito do jornalista e colocava uma bobagem no meu lugar, né? Então, assim, eu fiquei muito decepcionada com esse tipo de coisa e por um tempo eu parei, né? Mas o que eu percebo é que quando tem um veículo de imprensa divulgando a informação, parece que ganha uma credibilidade, né? Por mais que tenha um veículo grande, né? E acho que também é legal a gente buscar esses caminhos de divulgação científica. Recentemente,
a gente teve uma reportagem da agência FAPESP, né, dos nossos trabalhos de pães sem glúten também. Foi absurdo o número de contatos, principalmente de pessoas querendo consumir esses produtos, onde poderia achar, né? Então, claro, é diferente, uma agência FAPESP trabalhando, né, com essa informação, depois fizeram um videozinho de 1 minuto e tal, ficou muito legal, mas era só para dividir isso com vocês. Aquilo me marcou tanto, o cuidado que a gente tem que ter na forma como comunica os resultados dos experimentos, porque já é difícil, né, para as pessoas compreenderem, e aí tornar essa linguagem acessível, mostrar que é um caminho da ciência, que o que você não observou lá in vitro, no animal, que a pessoa já vai testando em um ser humano, né? Mas, enfim, eu falei demais, mas eu estou deslumbrada com essa possibilidade da gente conversar sobre isso, ver ferramentas, e eu realmente quero aplicar, né, nas minhas práticas, quero melhorar essa parte de divulgação científica, trazer isso para o nosso grupo de pesquisa, para os nossos graduandos e pós-graduandos. Obrigada. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final do encontro síncrono e queria dar oportunidade aí para vocês conversarem sobre suas últimas dúvidas aí com a professora Helga, o professor Franklin. André, só vou aproveitar, então, agradecer a aula da Helga e do Franklin, né? E eu vi o final da aula do professor Franklin, falava de uma atividade, né? Então, era só para esclarecer, a gente tem essa atividade para fazer agora um vídeo de 1 minuto, e qual vai ser, é isso mesmo, gente, qual vai ser a forma de entrega dessa atividade? Obrigada. Deixa eu só responder essa pergunta antes de passar a palavra para o Renato. Em princípio, era para ser entregue até hoje, né? E para o e-mail lá que eu disponibilizei para vocês, tá? O que a gente pode fazer é prolongar até amanhã, mas, né, não dá para a gente avançar muito mais do que isso, porque na semana que vem nós já teremos mais 2 outros vídeos com mais 2 outras atividades. Tá legal? Renato? Opa, boa noite a todos. Sou os presentes, eu sou Renato Calvanissarto, sou estudante de engenharia na Unifesp em Diadema, né, engenharia química. Aí, primeiro, parabenizar pela iniciativa do curso, pelos palestrantes. Aí, uma coisa que eu sempre fico, assim, que até a colega Jéssica comentou, é desse poder que a televisão tem, né, acho que principalmente televisão e rádio, e a televisão, né, por ser praticamente em cadeia nacional, nas programações que a gente tem, mas ao mesmo tempo que eu, particularmente, vivi muito nos anos 90, né, que acho que foi o auge da televisão a cores, né, e pré-internet, e aí o Fantástico realmente era uma escola de ciências, né, digo Fantástico, que acho que era o símbolo maior, né, mas os concorrentes dele também. Só que do mesmo parâmetro que a gente tinha isso, a gente chegava e via no mesmo programa que tentava desmistificar alguns mitos, né, aquelas coisas conto que a avó sempre acreditou que passava para a gente, e aí colocava, tipo, tirando as crenças de cada um, né? Mas a autópsia de ET, né? Umas coisas assim que virava chacota, né? Aí é uma coisa que, por exemplo, que bem ou mal ainda tem, acho que comparado com a média nacional, ainda tem um acesso à informação muito, muito acima da média nacional, né? Não consigo dar credibilidade para um veículo que chegava a esse nível, né? Não sei se era concorrência pela audiência, se era, enfim, qual que era o objetivo deles, com certeza não era educação, né? Informação, né? Tinha uns outros objetivos aí obscuros. E hoje a gente vê mesmas emissoras, tudo bem, cada um tem as regras de compliance e tal, coloca um negócio tipo o que é fato, o que é fake, né? Quer dizer, o mesmo veículo que praticamente nos últimos 50 anos influenciou a opinião nacional, hoje tenta falar em quebrar notícias falsas, né, em gerais, e eles mesmos programaram isso. E eu não consigo ver essa credibilidade nesse veículo, infelizmente, nos outros acho que é muito pior, né, como um disseminador de informações, a não ser informações do jeito que eles querem, né? Então, isso que é uma coisa que eu sempre vejo quando fica essa briga de a internet tá vindo trazendo mentiras, tá? Mas se eu tivesse acreditado um pouquinho no canal lá fala o nome, né? Mas do Silvio Santos, acho que aí eu estaria pior ainda, né? Do que eu tô de desinformação, né? Uma dúvida.
E obrigado pela oportunidade. Pode falar, Jéssica. É bem isso que o Renato falou mesmo, porque eu também lembro de muito disso daí, de ver a autópsia de ET, eu falo, nossa, será que existe mesmo? Que coisa. E aí, mas sabe o que eu queria apontar também? É o poder que a internet tem de dar autonomia para pesquisadores, porque é o que a professora Vanessa falou. Você vai dar entrevista para algum jornalista e você fala tudo bonitinho, tenta especificar, por exemplo, isso que eu falei para vocês de abrir o estudo, ver o resultado, ver a metodologia, porque às vezes o resultado dá uma coisa, mas você olha pela metodologia e você fica pensando, como é que deu? Se a metodologia usada foi assim, não faz sentido. Eu lembro que uma vez eu vi um estudo sobre colesterol, que o objeto que eles fizeram estudo era um verme. Aí eu fiquei, como é que você vai pegar um verme e fazer isso para humano? Não faz sentido isso. É um verme de terra, não faz sentido. Então, é essa parte do senso crítico que eu falo. E eu acho muito legal as redes sociais darem essa autonomia para os pesquisadores, porque se você vai amanhã ou depois e dar uma entrevista na TV aberta e fala uma informação, a pessoa sabe o seu contato, ela joga no Instagram rapidinho, ela procura ver seu perfil todo montadinho ali, tira a dúvida com você diretamente. Então, torna esse contato mais próximo, assim, sabe? A pessoa sente que tem um lugar ali para ela poder pesquisar. E aí, falando de redes sociais também, eu lembrei agora na aula da professora Elga, que foi falado do YouTube, do Instagram, mas também é importante ficar de olho no TikTok, que vem surgindo muito fortemente. E o TikTok é uma coisa assim que você passa vídeo de 1 minuto, agora tem 3 minutos, e eu digo isso por experiência própria, porque eu tinha um TikTok, e eu não tinha a menor pretensão com aquilo, fui mostrando meu dia a dia, coisa da pandemia, tranquilamente, tal, a minha rotina, coisinha boba, assim. E eu e meu namorado, assim, a gente vem do mundo nerd, a gente gosta muito de games, e por conta do TikTok, a gente conseguiu conquistar um público ali que tem se mantido fiel e hoje a gente faz lives. Inclusive, até agora, nesse exato instante, está acontecendo lives. É a nossa forma de renda extra, por exemplo. A gente fala sobre o jogo, meu namorado dá informações sobre o jogo, as pessoas gostam, entram nas lives, tiram dúvidas, e a gente vai alimentando com o conteúdo da live, porque ele vai se retroalimentando. Então, eu faço conteúdo ali, pego, faço um vídeo, coloco no TikTok, e aquilo vai gerando renda pra gente e informação. E no próprio TikTok, quando você entra, tem muita gente ali. Tem uma moça que ela é cientista, ela analisa tudo no microscópio. Eu adoro ficar vendo as coisas que ela coloca no microscópio, porque me aproxima de uma coisa que eu, que acabei de entrar na faculdade, eu não tenho isso, porque a gente está em pandemia. E eu já perdi tantas e tantas aulas ali que eu poderia estar no laboratório analisando essas coisas, e eu não tenho. Tudo bem que os professores fizeram um esforço hercúleo, assim, de trazer essa informação pra gente, de pegar no YouTube e mandar, mas que bom que eu consigo também ter acesso a isso. E tem bastante nutricionista, e também tem muita gente falando abobrinha, mas tem de um tudo. E você vê, é vídeo rápido, então você vê um, passou o dedo, passou outro, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. E aí, quando você se interessa, às vezes você cai na conta da pessoa, e ali tem, como se fosse o Instagram, um monte de videozinho para você ficar namorando, para você ficar vendo, e às vezes, e o ruim é que o espaço é curto, só não dá para deixar link do estudo ou escrever muitas coisas, mas você pode dividir em partes, então você pode começar a falar de, por exemplo, o estudo que eu falei do creme, dos laticínios em relação a diabetes, né? Eu posso dividir em vários vídeos e começar a comentar, olha, me segue para a parte 2, a parte 3, vou comentar, e aí você vai ali e fica ali tranquilo. Então é uma coisa de rápida, que a informação é bem objetiva. Vamos dizer que é um que nem um Twitter que só tem poucos caracteres, só que em forma de vídeo. Então eu acho que até é legal como exercício para a gente tem que entregar um vídeo de 1 minuto, certo? Perfeito, dá para abrir um TikTok rapidinho, fazer um vídeo, usar os efeitinhos, ó, manda bala. Vindo de uma pessoa que fez design gráfico. Legal. Queria passar a palavra, as últimas palavras para os professores, Elga, Franklin. Acho que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da fake news e a questão, por exemplo, de programas que, ao mesmo tempo, desmistificam uma prática científica ou esclarecem certas dúvidas científicas e depois vem falar da autópsia no ET, né? O que acontece? Às vezes esses programas todos, como Fantástico, por exemplo, ele é um programa que trata de tudo, né? É uma revista, como desde o início eles colocavam, né, que era uma revista televisiva,
e entra de tudo que você possa imaginar. Então, quer dizer, mesmo assuntos sérios, fait divers, como esses assuntos aí, né, digamos, o nome técnico desses assuntos de autópsia no ET, enfim, a quem interessa isso, né, entra pelo quê? Pelo curioso, pelo jocoso, enfim, então acaba sendo colocado. Só que, de uns anos para cá, esses programas que já eram criticados lá para trás pelo seu conteúdo, pela forma como está colocando, com as redes sociais entrou o que o pessoal chamou hoje de fake news, de uma forma assim terrível, de colocar que a Terra é plana, né? Ou seja, nós retrocedemos alguns séculos, né? De que cloroquina vai curar você de Covid-19, ivermectina, ou seja, você vai acabar matando a pessoa e isso ocorre pelas redes sociais, pelo tudo, como se fosse verdade. Então, quer dizer, essa questão hoje, que eu, como jornalista crítico, né, como nós criticávamos o conteúdo do Fantástico, né, que a gente achava que era uma coisa horrorosa, né, a gente acaba constatando hoje que a coisa piorou e muito, né? Que ainda o Fantástico tem coisas ainda que se aproveitam, né? A gente dizia que não se aproveitava nada, não, ainda se aproveita alguma coisa. Por quê? Porque vem esse outro material aí que está circulando nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, que é pura ficção da pior espécie, né? E às vezes com figuras que deveriam estar trabalhando à frente do país para resolver essa pandemia que nós temos hoje, divulgando informações que só servem para colocar em risco a vida das pessoas. Não é à toa que estamos com 600 e poucas mil pessoas mortas, vítimas da Covid. Então, eu acho que vocês que têm um interesse na divulgação científica, têm um trabalho a mais aí para fazer de esclarecimento das pessoas, de buscar ferramentas, de duvidar daquilo que está sendo colocado nas redes sociais, tá? Que não tem o devido cuidado, tá? Desconfia, eu acho que o que a Jéssica disse, falou assim, não tem lógica, isso não comece a desconfiar, e tem instrumentos para as pessoas buscarem, acho que tem uma série de instrumentos, eu podia citar alguns, tem a agência Lupa, tá? Que é uma iniciativa da Piauí e da Folha, né, e do UOL, né, que você encontra, que é para você esclarecer o que é fake news, o que não é. Fake news do nível de a Terra é plana, né? Coisas desse nível, né? Que é descer há séculos atrás, isso já estava resolvido, e tem gente voltando com essa questão. Você tem o que é fato, o que é fake, a Globo, né? Por mais que a gente possa criticar uma série de coisas, ela vai estar desmistificando essas questões todas da cloroquina, da ivermectina, enfim, a agência pública, o e-farsas, enfim, há uma série de instrumentos para as pessoas estarem se defendendo disso, porque eu acho que tem uma coisa que é mais difícil e mais a longo prazo. Tá? Vamos falar a coisa clara. Aqui todo mundo está num nível acima. A grande maioria da população brasileira, infelizmente, ela não está alfabetizada visualmente, não está alfabetizada comunicacionalmente. Aí, para ela falar da questão do ovo, tá? Se você quer ver jornalista, né? Não estou querendo defender o profissional, mas ele fala assim, estudos e tal, ou seja, o bom senso diz para você, olha, vou pesquisar mais, vou ver, talvez não seja assim. E colocar junto também nesse mesmo programa a autópsia do ET, ela não tem esse conhecimento, essa sensibilidade para perceber que não está no mesmo nível, né? E ela acaba colocando tudo no mesmo nível, né? Então, esse é um trabalho a muitíssimo longo prazo, eu acho, para tentar esclarecer, até porque, diferentemente do que nós estamos fazendo aqui agora, que nós estamos parados, né? Todo mundo sintonizado na questão da divulgação científica, ao assistir um programa de TV ou um programa de rádio, você não vai estar sintonizado nisso. Você está fazendo uma série de coisas, e mesmo nós, né? Mesmo nós que temos, sei lá, que temos um nível de estudo, de informação, quando a gente está fazendo alguma coisa em casa, está ouvindo, a gente pega pela orelhada, o que falou mesmo, o que é, mas tudo bem, você tem digamos assim, você está alfabetizado
comunicacionalmente. Então, você sabe, preciso aprofundar isso, não dá. Agora, esse público, infelizmente, não está. Tá? E, às vezes, ele pega pela metade e tem um entendimento errado, ao ponto de tomar cloroquina, ivermectina e achar que vai ficar curado, vai estar protegido de Covid. Né? Ou seja, a coisa é muito mais embaixo, né? Para falar uma expressão popular, né? Horrorosa, mas enfim, né? Para simplificar. Então, acho que a iniciativa de um curso de divulgação científica, acho que vem nesse sentido também, de tentar trabalhar para o conteúdo que se coloca como divulgação científica, mostrar para essa camada da população que tem que ter esse cuidado, né? Que não dá para tudo que vem da mídia de forma geral você acatar e colocar tudo como se fosse verdadeiro, né? Às vezes o que se trata é uma forma de entretenimento, né? Esse é um grande problema que a gente não consegue resolver hoje. A mistura do que é entretenimento e do que é informação. Está tudo muito imbricado, está tudo muito misturado. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo, mas cada vez mais a ânsia pelos cliques, a ânsia pela você ter audiência, acaba fazendo essa mistura que é perigosíssima e joga a gente nesse beco que nós estamos hoje aí, das ivermectinas, das cloroquinas e o número de vítimas da Covid crescendo. Mas é importante, eu acho que essa iniciativa que o André está capitaneando desse curso de divulgação científica é fundamental. E vocês todos que estão fazendo esse curso, acho que vocês têm, não estou querendo jogar, mas enfim, uma responsabilidade, eu acho que vocês que têm esse interesse, começar a trabalhar, né, daqui para frente em esclarecer as pessoas da dimensão e do papel que se tem em falar de ciência para a grande população que não está alfabetizada comunicacionalmente, infelizmente. Então, a gente tem esse dado a mais para se pensar, para se refletir. Desculpa, André, se eu me alonguei demais aqui, porque eu sei que o horário já estourou, mas, enfim, tudo bem. Da minha parte, pelo menos, estou tranquilo. Obrigado. Imagina, de forma nenhuma. Eu que agradeço aí a sua importantíssima participação, mas sempre que posso ouvir um profissional tão competente com essa história. Muito obrigado, viu? E aí eu queria passar a palavra para a Elga, fazer suas últimas considerações. Sim, queria primeiro agradecer o convite e também ressaltar a importância dessa iniciativa, porque não só para a gente trazer, divulgar a ciência para uma população em geral, mas também trazer isso para dentro das escolas. Porque se a gente lá na nossa sementinha já começar a divulgar a ciência e trazer outras formas de ensinar, a não ser livro e quadro, a gente vai formar lá na frente um jovem mais interessado em outras mídias e também que terão discernimento para falar, mas isso que eu vi lá que a minha tia me mostrou no WhatsApp não faz sentido, porque eu lembro que eu vi em tal matéria assim, que não é isso, não acontece assim, ou pelo menos ter a criticidade de correr atrás e falar, então, peraí, deixa eu ver aqui se essa informação é correta ou não. Então, a gente também tem que pensar na divulgação e em materiais lá para os nossos alunos, em trazer também para dentro da escola, para dentro da sala de aula, para diversificar a forma que a gente ensina, né? Então, eu trago esse complemento da fala do Franklin, que foi muito importante. Jéssica, rapidinho, estamos encerrando. É muito rápido, é só uma última consideração. A professora Elga acabou de falar de trazer isso para a sala de aula. A professora Vanessa, que está aqui com a gente, e Bridiana são excelentes em fazer isso, porque elas têm uma atividade que eu gosto muito, que chama Nutricionista Detetive, em que a gente tem que ir atrás dos rótulos e pesquisar mesmo, para ver que, de repente, um alimento assim assado, ele vai ter uma característica que ele fala uma coisa no rótulo, mas se diz outra. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, por exemplo, no meu curso. Eu sou muito grata por ter professoras como elas, porque isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, assim. Eu mesmo já fazia isso, mas eu gosto muito de fazer porque, às vezes, complementa as coisas que eu sabia. Então, eu acho muito, muito gostoso fazer isso. Eu gosto muito das atividades que elas propõem. Que legal. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Temos bastante coisa ainda pela frente no curso. Muito obrigado, professor Elga, professor Franklin. Uma boa noite para todos vocês. Um bom final de semana. E fiquem ligados aí os vídeos que vão ser postados semana que vem. Um grande abraço. Tchau, boa noite a todos.
Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos. É isso aí. Obrigadão, viu, Franklin, mais uma vez. Valeu, cara. Desculpa se eu me estendi um pouco aí, mas eu achei necessário colocar isso porque está tudo muito misturado nos dias de hoje. Às vezes, eu, como profissional da comunicação, às vezes eu fico meio chateado, porque a briga pelos cliques, pela audiência, acaba meio que nivelando tudo por baixo. E aí as pessoas falam, mas a Globo tal. Sim, a Globo é um lixo, sempre foi. Mas o que está para aí é pior ainda do que a Globo. Essa que é a questão, sabe? A Globo manipula? Sim, ela manipula. Agora, o que o Bolsonaro fala e o que essa turma fala é 10 vezes pior. É 10 vezes pior. Né? Então, é complicado isso. Então, tem que colocar... Eu acho que a gente tem que trabalhar, e a iniciativa do curso é excelente, porque vai jogar as pessoas a começarem a refletir. Né? A necessidade de você alfabetizar comunicacionalmente. Não tem como. Não tem como. A pessoa, o que a menina falou da necrose, vai falar necrose, que a pessoa não tem a mínima noção. Não tem. Por quê? Porque ela não teve uma base, ela não, sabe? É querer exigir demais da pessoa. Não dá. E o papel da divulgação científica é tentar traduzir tudo isso, né? Enfim. Meu caro, valeu, gostei demais de ter participado aí. Precisando, estamos aí, tá? Acho que mais adiante tem o júri das coisas, aí você vai me colocando a par do que tem que ser feito aí. Pode deixar, a gente vai conversando sim. Eu estou em débito ainda, que eu preciso pegar o artigo que eu não fiz ainda, o que tinha que ter sido feito lá. Eu também não fiz ainda, Frank. Está muito corrido. Fica exatamente. Agora que teve a audiência, né, a final, vou ter que fazer o texto final, aí depois acho que vou ter um respiro aí para começar a colocar em ordem as outras coisas aí. Claro, tá, eu entendo perfeitamente, fica tranquilo. Amanhã eu estou indo para Ubatuba, vou trabalhar em campo lá, sábado e domingo. Nossa. Enfim, no meio disso tudo, o curso, estamos todos nessa aí, fica tranquilo. Valeu, meu querido. Bom fim de semana para você. Para você também, um abração. Tamo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.